Boa noite, doutor Cristiano. Boa noite, Fernanda. Tudo bem com você, né? Na sua casa, todo mundo aí, cada um no seu lugar, se cuidando. Sim, nós estamos aqui, né, com os cuidados aí necessários, né, em época de Covid, mas tocando a vida, né, indo em Tocando a frente. vida, isso aí. E os cuidados agora, nesse período, tem que ser cuidados dobrados, não é? Muita coisa acontecendo, hein, fora da nossa casa, mas também acontecendo dentro da nossa casa, né? Isso, verdade. É verdade, olha. Boa noite a todos, né? As pessoas vão chegando aí devagar. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho. Quem tiver aí com a gente que quiser compartilhar, que quiser enviar esse link para os contatos, a gente aguarda. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é um tema africano. É uma lenda que, na verdade, em alguns pontos da África, é uma filosofia de vida. Então, nós vamos falar sobre o Ubuntu, que é uma lenda linda. Hoje em dia, as escolas estão estudando para trabalhar a sociabilidade, a valorização do outro. Muitos outros lugares também, quando está de volta o cidadão à sociedade, né? Costuma utilizar. Então, lá é filosofia de vida mesmo. É aprendido isso desde criança. Ô, Cris, mas você não vai acreditar. Ontem foi dia da África. Olha, Então, olha, acaba que a nossa live é uma homenagem a esse povo lindo, né? A esse povo maravilhoso que faz parte da história da nossa nação. sim. O que você acha? Historicamente falando, nós somos o país que teve os maiores números de navios negreiros do mundo, né? O país, Olha né? isso. E querendo ou não, faz parte, né, dessa miscigenação do povo brasileiro, né? Com a mistura de português, índio e negros, né? Então, nossa saudosa e respeitosa, né? É esse dia tão único, né? Especial para a gente, né? Dia da África aí. Vamos saudar. E com isso, o nosso histórico cultural fica grande parte na mão da África também. Né? Não só em termos da colonização, não só em prol de uma colonização, mas também desse povo que veio para cá, que ajudou a construir esse Brasil lindo que hoje nós pertencemos. Então, é mais do que gratidão para esse povo africano que veio lá de trás com um sofrimento tão grande, mesmo assim hoje nos ensina tanto, né? E hoje a gente ficar aí diante dessa filosofia deles, entre tantas outras lendas e mitos que eles têm, que também são usados para poder nortear o cidadão desde a sua infância, né, nós escolhemos essa. Porque, na verdade, ela é mais falada, né? A Ubuntu é mais falada. Poucos conhecem, mas ela ainda é a mais falada. E traz um refrigério para a alma em saber que um país que, em determinadas regiões, tem tão pouco e mesmo assim abraça a solidariedade, né? O irmão, não é? O companheiro, é a lenda. Isso é a verdade, porque o povo brasileiro, né, principalmente em Minas Gerais aqui, né, os mineiros têm aquela coisa do acolhedor, do aconchego, de em casa, na praça, o bate-papo, né, aquela coisa bem gostosa, né, de acolhimento. Até que na Copa do Mundo foi um dos estados que melhor recebeu, né, os estrangeiros, né, foi eleito um dos povos mais Verdade, simpáticos. Então, verdade. E eu tenho. e aí nós vamos de encontro a essa. Hoje nós vivemos o que no cenário aí de Covid? Nós vivemos uma separação das pessoas, né? Angústia de desamparo, pessoas se sentindo rejeitadas em casa, pessoas que, enfim, afastadas de famílias, amigos, etc. e tal, adoecidas, né? Por doenças Adoecida. psicossomáticas, né? Sério, sério, é muito sério. E aí, em contrapartida, vem com a filosofia Ubuntu, que é o quê? Essa filosofia de quê? Agregar, juntar, Agregar, né? Unir novamente. De acordo com unir, acalmar o minha amiga coração. Fernanda, estou aprendendo também com o Ubuntu, estou Ah, aprendendo essa filosofia. ah, Tão gostosa esse tema aí. é, é agregar. Quando a gente trabalha esse formato na escola, por exemplo, né, porque eu trabalho na escola, a gente está dando a oportunidade da criança não apenas ter contato com uma outra cultura, mas também ter contato com aquilo que ela dá conta.
Porque nós adultos, às vezes, nós fazemos o mundo da criança muito pequeno, é como se a criança não conseguisse enxergar, né, a solidariedade de frente, né? É uma palavra tão grande, mas ela vai solidarizar como, né? E aí a gente para pensar que a criança, às vezes, ela dá conta de muito mais coisas do que nós, porque nós já estamos aqui moldados e elas ainda estão em fase de construção. É a mesma coisa do preconceito, da discriminação, ele mora em nós, mas na criança. Existe se ela aprende, e alguém tem que ensinar, ela tem que ver para ela aprender. E aí? Nós não, nós já somos moldados. E a criança? A criança discrimina? Ela exerce algum abuso, preconceito com algo? Porque ela aprendeu. Não é? Nós nascemos desprovidos de conhecimento, então ao longo que a gente vai sendo inserido na sociedade, é que esse conhecimento vai vindo. E aí o que acontece? Nós vamos aprendendo, nós vamos adquirindo valores, ética, nós vamos aprendendo a nos tornar cidadãos. Olha isso, não é? Para enfrentar as outras pessoas, o mundo. Olha o doutor Zilmar! Aí, Cris! Gente, é uma honra ter o nosso presidente aí da Sociedade Psicanalítica Minha Esperança nos assistindo. É uma honra mesmo, porque ele hoje não está tão bem de saúde, mas ele está aí nos prestigiando, né? Ele acredita em nós e nós acreditamos nele, porque ele é a alma disso tudo aqui, tá? Ele é a nossa alma. Se vocês tivessem a oportunidade de conhecê-lo, vocês ficariam assim como nós, né? Com essa honra. Olha, ele falou que ele morou na África. Então, nós vamos fazer uma excursão, né, Cris, para ir para a África? Olha só. Já até lancei isso aí no grupo da psicanálise. Eu vou te falar uma coisa, eu vou confessar que na minha banca, eu ouvi do próprio doutor Zilmar, eu vejo você, Cristiano, amanhã na África. Quem sabe, hein, doutor? Vai nós três para lá, hein? Fazer um safari lá, hein? Vamos fazer uma excursão psicanalítica para a África, vamos embora. Chegar lá, a gente vai ser tão acolhido que nós vamos aprender mais com eles do que eles com a gente, essa é a verdade. Eu tenho grandes amigos na África que me acompanham na Rádio Web Minha Esperança, né, e que estão comigo aí, olha, toda semana, fiéis, me chamam no WhatsApp, conversam comigo, me contam histórias, a gente nós partilhamos experiências através desse formato agora virtual, e ontem sendo o Dia da África, então hoje nós estamos aqui para abraçar esse povo, carinhosamente. Vou desafiar vocês a me ajudarem a fazer uma excursão psicanalítica a Angola, Moçambique e África do Sul. Ai, que coisa linda! Tô dentro. Desafio aceito! Doutor Zilmar, eu já fiz uma prévia, que eu fiz um safari lá no Pantanal, ano retrasado. E eu falei assim, isso aqui vai ser uma prévia para me fazer lá na África do Sul. Nossa, eu estou imaginando, eu no meio da zebra, do leão. Ai, tem doido. Imagina, mas não é tudo isso lá não, né? Tem muita coisa lá para ser vista, viu? Quem vai volta surpreendido. Às vezes eu recebo fotos, filmagens, eu fico surpreendida com o que eu vejo. É muito brasileiro a África, se você quer saber, muito brasileira, eu acho. E hoje nós vamos falar dessa lenda, né, Cris? Eu quero contar um pouquinho da história dessa lenda para vocês. Eu sei que as pessoas... já está tarde também, nós escolhemos um horário mais tarde, porque a gente tinha outros compromissos. Mas essa live depois ela vai ser divulgada para as escolas que eu conheço. Essa live vai ser divulgada no meu canal aí, para todo mundo, os meus contatos do Cris também. Com certeza ela vai para milhares de escolas e ela será passada e transmitida para os alunos. Então a gente vai trazer um pouco de conhecimento, né? E para a gente conhecer a intenção dessa lenda, a gente precisa conhecer essa lenda. Então eu vou contar para vocês um pouco dessa história, essa história que chama tanta atenção hoje dos educadores, dos professores, porque é uma história realmente de surpreender, né? É uma filosofia, essa lenda africana, sobre cooperação. Então, um antropólogo visitou um povoado africano, ele quis conhecer a sua cultura e averiguar quais eram os seus valores fundamentais. Assim que ocorreu uma brincadeira para as crianças, ele começou a desafiá-las. Então, ele colocou um cesto de frutas perto dessa árvore que ele avistou, e ele virou para a criança e falou assim, para todas, na verdade, né? A primeira criança que chegar até a árvore ficará com aquele cesto inteirinho de frutas. Mas quando o homem deu o sinal para que elas começassem a corrida, né? Porque elas estavam numa certa distância, e elas saíssem em direção ao cesto, aconteceu algo que ele não imaginava, inusitado. As crianças deram as mãos umas às outras,
começaram a correr juntas. Veja bem, eu fico imaginando essa cena aqui no Brasil, né? Olha, qualquer desafio que a gente dá aí, por exemplo, na escola, essas crianças levam a ferro e fogo, tudo, e aí é uma competição árdua. Então, eu acho que a realidade de vida de cada um também implica nessa circunstância. E ao chegarem ao mesmo tempo, todos que estavam ali desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram, eles repartiram as frutas, então aquele cesto foi ao chão, né, e matando a fome de todos. E o antropólogo, ele perguntou para todas elas o que tinha movido aqui, o que aconteceu, por que vocês fizeram isso, sabendo que apenas um podia ficar com o cesto. E aí uma criança corajosa, né, que merece o respeito, essa criança, ela bravamente, ela respondeu, Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? Essa frase me chama muita atenção, porque ele é um cenário de fome, talvez, naquela época, naquela circunstância. E hoje, como que a gente pode ficar feliz vendo um tanto de gente triste? E aí eu paro para pensar, o que é o motivador dessa tristeza? O homem ficou impressionado pela resposta sensata, né, porque é uma criança pequena. Ubuntu é uma antiga palavra africana que na cultura Zulu e Xhosa significa sou quem sou porque somos todos nós. Então, é uma filosofia que consiste em acreditar que a cooperação ela traz harmonia e ela consegue deixar com que aquele grupo seja feliz. Então, olha, Fernanda, hoje, para iniciar, isso. Ubuntu para todos nós que estamos aqui hoje. Sim. Oi, muito interessante que na etimologia da palavra, né? Eu só existo porque nós existimos, né? Nós existimos. Eu sozinho não sou ninguém, né? Eu preciso do coletivo agregar. Eu preciso estar no meio do social, né? Nós somos seres sociáveis, isso mesmo. Não é isso? Relacionais. E também isso vai de encontro à questão da sociedade capitalista, né, que nós vivemos, né? Porque segundo o espírito de Ubuntu, as pessoas não devem levar vantagem das pessoas umas em das detrimento outras. do bem-estar do grupo. Para que uma pessoa seja feliz, será preciso que todos do grupo se sintam felizes. Estamos conectados uns com os outros e essa relação estende-se aos ancestrais e aos que ainda nascerão, né? Sim. Para você ver, que é uma preparar questão de né? preparar essa geração para a geração futura. Porque uma geração recebe a outra, né? Então, olha, quem que é esse sujeito que está sendo construído que vai receber essa geração futura? Quem que é esse sujeito que quer tirar proveito de tudo? Se a gente trazer hoje para a nossa vida aqui, a gente aqui, esse povo brasileiro lindo, né? Um tentando tirar proveito nas costas do outro. Então, o que você faz não está bem empregado para você. Por que não estaria bem empregado? Porque você não é merecedor? Eu mereço mais que você? Como que fica essa história? Pensa, Cris. Então, eu conquisto uma coisa, eu posso até partilhar com você, mas aí você não me vê merecedora, eu vou partilhar para quê? E aí? Então, a gente vive essa trama, né? Esse jogo. E é um jogo perigoso, porque a gente precisa das pessoas. Nós somos seres afetos, nós precisamos das pessoas. Nós precisamos. Nós não vivemos sozinhos mesmo. Nós precisamos de carinho. Nós precisamos ser cuidados, né? A gente precisa ser cuidado. É muito bom eu receber um bom dia. Né? Quando você me liga, meu amigo, e fala comigo assim, ô Fê, tá tudo bem aí? Como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Isso é cuidado. É a mesma coisa que você está dizendo para mim, Ubuntu. Né? Que meu dia seja bom, mas o seu também. Né? Quando eu mando uma mensagem para o Dr. Zilmar, para os meus amigos psicanalistas, os meus amigos fora da psicanálise, que eu tenho esse hábito mesmo, né? Eu tenho os meus amigos muito queridos, e eu tenho o meu melhor amigo, por exemplo, que mora em Matozinhos, eu ligo para ele todos os dias, mando mensagem e eu pergunto para ele, eu já te falei que eu te amo hoje? Né? Então, quer dizer, a oportunidade é agora, né? E ele majestosamente me responde, meu amigo. Então, eu tenho esse hábito de ligar para as pessoas, de mandar mensagem e falar que eu amo, porque verdadeiramente eu amo. Então, o Ubuntu é isso. Porque a gente coopera com quem a gente ama, porque é um cooperar com excelência, não é? Mas eu quero deixar também uma mensagem de cooperar com quem a gente ama menos, né? Ou tem pouco relacionamento, porque Francisco de Assis falava assim, quanto mais convive, quanto mais se conhece, mais se ama. Então, a gente precisa de relacionar para amar. Então, amar quem a gente não conhece, como que fica esse amor?
O doutor Zilmar falou, eu recebo muito das mensagens, eu fico feliz. Eu também. Eu fico muito feliz, eu fui lembrada. Não importa a hora, eu fui lembrada. Gente, ser lembrado, né, significa que eu fui notada. E o Umbutu, ele gera esse conforto, não somente psíquico, né, porque o nosso psique precisa dessa devolução, não é, da sociedade, uma vez que a gente foi criado para relacionar, para amar, para cuidar, então a gente precisa dessa retribuição. A nossa mente precisa de entender que nós precisamos de receber para dar, e se a gente não recebe, a gente tem que aprender a dar sem receber, olha isso. Mas quando a gente recebe é alimento, alimento para a alma. E o que a gente alimenta a alma, alimenta a mente, alimenta o corpo. O meu corpo, quando eu pratico o Ubuntu, quando eu coopero, quando eu divido o meu cesto, porque eu não quero ganhar tudo sozinho, e eu acredito que tem pessoas que podem caminhar comigo, porque tem espaço para todo mundo, o meu corpo sente. Ele exala alegria, ele consegue liberar a extensão da alma. O corpo fala, não é, Cris? O corpo não fala? Fala o tempo todo. Não é só na patologia, né? não. E muito interessante essa questão dessa questão do corpo fala, Fernando, porque, querendo ou não, se a gente for pensar na questão dessa filosofia humanista, né, espiritual, que é conhecida esse Ubuntu, porque ela é pautada em quem? No altruísmo, fraternidade, colaboração entre seres humanos, né? Então eu tenho que sempre pensar no macro, no coletivo, na comunidade. Se eu tento pensar dentro da ótica dessa filosofia africana. E também ela é usada para enfatizar a necessidade de união, de consensos tomados de uma decisão, e síntese de um conhecido provérbio, Xhosa, né? E uma pessoa é uma pessoa por causa das outras. Então, imagine que o corpo fala num contexto de comunidade, né? Então, as pessoas estão conectadas, elas se conhecem, elas se respeitam e vivem assim, e vivem em harmonia, né? Isso nos choca. O que me chama atenção nessa filosofia, Fernando, na realidade eu estou descobrindo essa filosofia até através da sua influência, porque você é professora e ensina no ensino fundamental e médio, isso aí. Vai de encontro e choca com a realidade com que nós vivenciamos, né? Nesse mundo selvagem capitalista, que é as pessoas com um certo egocentrismo, egoísmo, muito centradas no bem-estar dela, né? Nós vivemos uma clínica do gozo, fazendo menção à questão também da clínica de Lacan, né? A clínica lacaniana, que a gente fala muito da psicanálise, e que esse gozo, esse prazer a qualquer custo. E aí quando a gente faz uma abordagem, ou a gente tenta abordar essa vertente do Ubuntu, é totalmente diferente. Porque aí a gente está falando do quê? Do coletivo, da fraternidade, do grupo. Quer dizer, eu só posso estar bem se a Fernanda estar bem. Mas, né, isso me toca. Então, quer dizer, nós, dois, três... Tá falando de conceito moral, né, Cris? Moral, isso. Conceito moral. Né? Agora, sabe o que me chama a atenção? Esse homenzinho lindo lá, sabe? Ele sabendo que ele era referência daquelas crianças, que ele estava à frente daquelas mentes, ele sabendo a condição social daquele povo, ele sabendo daquela estrutura, ele me lança uma cesta onde um pode ganhar. O que você enxerga nessa mente? Tudo bem que ele queria, de uma certa forma, educar ou premiar, mas quando ele coloca um monte de criança numa situação vulnerável para um apenas receber uma cesta e ainda questiona, sabendo que apenas um pode receber, porque não estou entendendo por que foi todo mundo, como que você enxerga essa mente? Que gozo que ele teve, hein? De colocar todo mundo ali contra a parede, apenas um sair com a cesta. Que mente é essa? Quais os traços que ele carrega? Possivelmente, nós podemos analisar os traços. E aí? Muito interessante, né? Essa mente, esse gozo aí, por aniquilar o outro, por deixar o outro constrangido. Boa noite, Fábio, Claudete. A gente pode perceber que é uma mente má.
E aí, dentro da psicanálise, nós podemos falar dos traços da perversão. Ele era um estudioso, ele sabia da real condição daquela região. Antes dele chegar ali, ele fez um trabalho de campo, uma pesquisa de campo, um estudo. Ele não chegou ali, eu sou assim, vim aqui só apenas conhecer, não. Claro que ele ia conhecer a realidade de perto. Uma coisa é você ter acesso aos livros, aos sites, às fotografias e às filmagens. Outra coisa é você viver a realidade, é partilhar aquilo. Será que em nenhum momento ele sentiu na alma a vivência deles e não pensou diferente, que de repente poderia ter... que fosse mais de um ganhador dessa cesta? Ou então que repartisse tudo, que no final esse um ele distribuísse? Né? Olha, então esse um fica responsável em distribuir. Que teste é esse? Nós somos testados assim na vida. Hoje nós somos testados. Seremos amanhã, possivelmente. O tempo inteiro. Né? Essa cesta é para mim mesmo? Você conhece minha realidade? E aí? Quem era aquele? Quem entre as crianças era a melhor criança para receber? Então, quer dizer, os outros não teriam valor? Então, pensa nessa mente. Eu já li muitas vezes essa lenda, né? Quando eu penso nesse antropólogo, porque o nome já diz, né? Antropólogo. Ele estuda as relações humanas, o homem em si, com a natureza própria, a natureza universal, né? A filosofia que estuda as relações sociais, as vivências, a maneira com que o homem é constituído no seu meio sociocultural. Ele é um antropólogo, né? Vamos trazer agora para a nossa linguagem. Ele é gente que estuda gente, em todas as suas vertentes. Então, pensa. E aí, ele ali, como uma autoridade, né? Alguém que estaria ali para levar um refrigério, ele coloca um desafio desse. O que você tem a dizer, Cris? Fala para mim. A gente nessa era da globalização, ele lá... E aí? É muito interessante, né? Porque, querendo ou não, por causa de se um no grupo não tiver com bem-estar ou não for beneficiado, né, em prol de todos, então o grupo ele se consente e quer tentar entender, compreender qual é a demanda desse um. Então, quer dizer, eu saio da questão igual eu falei anteriormente, dessa questão do egocentrismo, dessa questão desse egoísmo, e começo eu começo a me colocar no lugar do outro e me importar com esse outro. E a partir daí eu tomar atitudes onde que eu só posso estar bem se o meu outro estiver bem. Gente, isso é muito forte, isso impacta, né? Isso nos choca, assim, pensando num contexto assim de sociedade, o que a gente tem visto por aí, né? E hoje, até numa conversa mais cedo, eu estava conversando com uma pessoa muito importante, e aí eu falei assim, as pessoas são mais importantes do que as coisas, né? As relações, o ser humano, a essência do ser é muito mais importante do que o ter, né? E muito nesse contraponto aí que nós estamos falando, né? Então... E que você tenha aquilo que você é. Que é uma outra forma. Porque é aquilo que te cabe. Não é? Isso vale para tudo. Para a essência, para a inteligência, para pessoas, objetos. Porque eu sou tudo isso que eu tenho, que eu sou tudo isso. Pensa. Não foi você que conversou comigo outro dia e falou para mim assim, a gente é o que a gente come, aí eu repeti, a gente é o que a gente escuta, aí você rebateu, a gente é o que a gente vê, e a gente é. Então, o que você tem? É o que você é ou você está tendo coisa que não é sua? E aí? Até onde vai aquilo que você possui? Nós somos a soma, né? Desse todo aí. Uhum. Nós somos a soma disso tudo. E esse mundo globalizado, onde a gente está tendo que ter acesso a várias informações ao mesmo tempo, que a nossa mente tem que ficar muito dinâmica para abraçar a diversidade que encontra,
que nós estamos vivendo múltiplas coisas ao mesmo tempo, e essas crianças de hoje, nós estamos tendo dificuldade, né? Adultos, imagina essas crianças, é um mundo no clique, né? Eu fico imaginando aquela comunidade lá recebendo essa cesta, né? Que clique que eles têm? Corre, corro, mas eu vou dar as mãos, eu vou correr junto. Então, é um clique diferente, né? A sociedade tem o clique que merece, que herda, que se faz. Que clique é esse? Que clique? E aí eu fico muito reflexiva. Que cidadão nós estamos formando? Esse cidadão que vai virar médico, psicanalista, arquiteto, não é? Oi, Berenice. Oi, Sônia. Bem-vindas. Então, o que acontece? Essa lenda, não sei se elas que chegaram agora conhecem, né? A lenda do Ubuntu. É uma lenda de cooperatividade, trabalho coletivo, o grupo, né? Bion trabalha o grupo. Muito me chama a atenção o estudo de Bion, porque ele trabalha com uma mente que ela é coletiva e, ao mesmo tempo, cada um é particular dentro da sua essência, vivendo em sociedade. É esse sujeito que ele é criado e formado ali na sua estrutura familiar, e depois, quando ele cresce, ele vai para o mundo lá, exercer sua profissão, tá de cara com o seu patrão, ou com o seu sócio, ou com o seu subordinado. Quem é você? Você carrega o Ubuntu? Essa filosofia de vida maravilhosa? Oi, Lucilene. Né? Tem uma coisa até no programa que nós estávamos fazendo na semana anterior, Fernanda, que a gente, de citações, né, de prosas, aí eu só dou aquilo que eu tenho para dar, né? Amor e carinho, né? Sim, certamente. E aí, se a gente for nessa vertente, né, esse Ubuntu, esse coletivo, ele vai fortalecendo os laços e cada integrante ali, onde que, se a gente for pensar num contexto de afetividade, de companheirismo, de carinho, atenção, de cada um, com o comprometimento do grupo, né, com cada um ali, está interligado, todo mundo fica abastecido, né? Porque se a gente for pensar no contexto assim, nós não somos, nós somos reservatório, quer dizer, esse reservatório, nessa coletividade, nesse agrupamento ali, ele vai se mantendo sempre ali no nível bacana, que é um dando para o outro, né? E ciclicamente. Então, pegando um contraponto num programa que nós fizemos, né? Anteriormente. A gente dá o que tem. E eles sempre, como eles estão exercitando isso, eles sempre estão dando como um estilo de vida, né? Como essa filosofia fala tão bem. E aí, entre os estudos que nós fizemos, né? Aí fala do racionalismo iluminista. Muito nos chama atenção, porque foi um marco histórico também, uma mente brilhante, né? E aí a gente se depara com o Ubuntu, que mente seria mais brilhante que essa, que pensa no seu semelhante? Cris, o que você pode me dizer dessa mente brilhante? Que mente seria mais brilhante que essa? Que pensa na coletividade, de dar as mãos e seguir em frente, todo mundo junto, de se ajudar. Essa mente seria uma pessoa generosa, recíproca, né? A ponta disponível nessa doação. Se a gente for pensar, se eu for fazer uma retratação histórica, a gente vai ver alguns personagens que ficaram mundialmente conhecidos, que, querendo ou não, pensa num bem maior, né? Numa questão de uma coletividade. Mahatma Gandhi, por exemplo, né? Martin Luther King. Sim. Mexe contigo? Uhum. Que ele me toca. Ah. Então, assim, são grandes personagens, se a gente for ver, o interesse deles já está nulo. É algo muito transcende, algo maior de uma comunidade, a nível de sociedade, de conquistas, né?
Então, isso eu vejo um luto aí, né? Fazendo essa retratação histórica, né? E Sim, dentre tantos outros aí, Fernando. sim, claro, também vejo. Eu vejo até, Cris, naquela distinção de ser humano e de ser humano. Ser humano e ser humano. Então, é a humanidade. É a gente falar de gente como a gente. Eu tenho as minhas necessidades, não é? Eu preciso de comer, eu preciso de dormir, eu preciso de beber, eu preciso de cuidar da minha aparência, do meu corpo, até mesmo para não desenvolver doenças, não é? Higiene, eu preciso desses hábitos, não é assim? Sim. Pensa. E aí? É um butu. Então, quer dizer, eu tomo meu banho, passo meu desodorante, e aí? E o outro? Gente, muito me entristece, né? A gente passa debaixo de viaduto, a gente fica pensando, e olha, a gente negligencia, o Cris, porque eu tenho ficado muito reflexiva nessa pandemia, porque se a gente fizer a nossa pequena parte, vai virar uma parte grande, todo mundo fazendo a pequena parte que te cabe, a gente fica esperando do governo, mas nós Fernando, esquecemos que o governo somos nós. aconteceu Nós uma somos o coisa, governo, não é? aqui no prédio onde eu moro, que eu estava indo embora, porque eu estava mexendo com umas reformas aqui outro dia, e isso aí que você me falou, essa minha percepção da sociedade, assim, e eu estava indo embora, não tinha responsabilidade ou necessidade nenhuma de retornar. E eu sou enfermeiro. E aí tinha uma recém-nascida, que eu ouvi só os choros, que a recém-nascida ela estava parece que ela estava engasgando e ela estava cianótica, com extremidade cianótica. Aí eu estava indo embora, não estava para entrar no carro. A consciência nossa e a questão responsabilidade, o dever pela causa muito maior, eu parei tudo, falei, vamos lá então. E assim, com relação à questão de Covid, eu falei, vamos lá. A vida em primeiro lugar, dentro das normas, das leis e tal. Fui lá, fiz as massagens de desengasgo, etc e tal, e a criancinha ficou ótima. E aí veio a questão como é criança, às vezes tem esses pequenos acometimentos, mesmo assim a gente chama emergência, vai para um hospital referência, né? Infantil, só para aqueles exames mesmo, Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa responsabilidade enquanto, além de tudo, somos cidadãos, mas com relação à profissão que nós amamos e escolhemos, né, com tanto amor e carinho para estar executando, eu não posso me eximir disso, mesmo sabendo que eu estou de folga, eu estou fazendo outra coisa, porque isso seria uma negligência minha, entende? Então, assim, eu vejo também, dentro dessa filosofia Ubuntu, nessas pequenas atitudes, entende? É o me preocupar, é o me ater. Eu não conhecia a família, etc e tal. Enfim, e querendo ou não, a gente pode fazer, né, pequenas coisas no dia a dia que vai fazendo a diferença. Na verdade, sabe o que eu fico pensando também? O Ubuntu não é apegar-se, porque as pessoas passam, não é verdade? As pessoas passam. Então, não é apegar. Eu não quero me apegar a você para eu te ajudar. Eu quero ajudar. Eu não quero me apegar porque eu posso sofrer. Então, se eu quero ajudar com uma intenção maior do que a solidariedade, eu vou me ferir, eu vou me prejudicar. Então, é melhor que eu carregue a vontade de ajudar, independente se eu te conheço ou não, se você faz parte da minha vida, do meu mundo social. Eu quero ajudar, não é apegar. Porque quando a gente apega, Cris, para ajudar, a gente espera a retribuição do outro. E aí a gente começa a usar uma palavrinha que chama ingratidão, que tem muita gente usando ela errado, tá? Ela não é de tudo culposa, não, nem culpada. A gente tem que saber até que ponto essa ingratidão ela é usada corretamente. De repente, a sua expectativa foi maior do que a do outro. E essa expectativa que é grande é sua, não é do outro. E aí? Para ajudar, você tem que se apegar, sabendo que tudo passa? Aí você vai na contramão da gratidão, que é um favor não merecido, é dado.
só por estarmos vivos, né, com saúde, somos perfeitos, filhos Não de é? Deus perfeitos, já Nós, somos gratos, psicanalistas, né? Já precisamos, somos gente. gratos. Nós precisamos entender isso. Nós, como psicanalistas, nós precisamos de fazer a diferença na vida das pessoas que vêm até nós. São pessoas que vêm para ser cuidadas, não é? Elas precisam de uma manutenção. E que mente é essa que eu tenho para preparar essas pessoas? Será que eu estou no meu papel? Então, o Ubuntu para mim, né? O Ubuntu para você, né? Olha, lembrando aí para quem chegou agora, o Ubuntu significa como um de nós poderia fazer o outro feliz se o resto estiver triste. E aí a frase de Ubuntu somos todos um. Pensa nessa proposta de se fazer feliz e fazer o outro feliz com o pouco que você tem, porque se o pouco que você tem te basta, para o outro vai ser também necessário, não é? É feliz com o que tem? Muito me preocupa hoje também, Cris, quando a gente começa a fazer uma analogia mais profunda aí nos estudos da psicanálise, né, em Mal-Estar da Civilização, Sim. 1930, um assunto tão atual, hein? Esse assunto não passa. Quantas pessoas já passaram por esse mal-estar e ainda continuam vivendo? Passam, não passam? Geração em geração. E o mal-estar. Nós vivemos hoje um colapso. E o mal-estar da civilização? Se a gente for pensar na psicanálise, tem alguns conceitos que a gente fala de pulsão de vida, pulsão de morte, né? O Thanatos ou Eros. Uhum. Tem um ponto interessante que eu acho que tem alguns contrapontos que, fazendo uma breve passagem na psicanálise, sobre a questão. Freud apresenta uma tese no fato de a cultura produzir um mal-estar nos seres humanos, né? Visto que existe um antagonismo intransponível entre exigências da pulsão e as da civilização. Olha para você ver. Assim, para o bem da sociedade, o indivíduo é sacrificado para que a civilização passe a se desenvolver. O homem tem que pagar o preço de renúncia da satisfação pulsional e a vida sexual do homem. Do homem e sua agressividade são severamente prejudicados. Então, o que Freud está falando aqui, nesse mau estado da civilização, é que às vezes o homem ele tem que pagar um preço de renúncia. De renúncia em prol da sociedade, em prol dessa sociedade, desse coletivo, desse bem maior. Mas se as 3 primeiras instâncias da estrutura do psiquismo não estiverem bem definidas, esse homem não será capaz de pagar esse preço da renúncia em prol de uma sociedade. Justamente. Porque vai viver o que? A impulsividade. Eu quero a todo momento, a compulsividade, eu quero, é para mim, eu vou, eu tenho, eu preciso, né? É o mais, mais, mais. E aí? E aí fica um ego enfraquecido porque não consegue fazer a mediação com o superego, o que a sociedade impõe, né? A necessidade de todos. Olha, você vive em sociedade, espera aí, né? Não é assim, você quer, mas não pode. É a criança que vai para a escola, não é assim? Ela leva 3 potes para o lanche. O coleguinha também levou. Só que assim, ele ficou com vontade de comer o lanche do colega, não é? E aí? A mamãe falou, não é para eu dar. E aí a professora está lá tentando ensinar, olha, tem que aprender a partilhar. Vamos trocar? Você come um dele, ele te dá. E ali aquela barganha, até que isso fique natural. São muitos recreios, muitos lanches. Pensa. Aí você entra com uma lenda dessa, com essa filosofia de vida, a criança ainda está em época de formação, 3, 4 aninhos na escola, isso é lindo. É um norte, né? E aí você coloca, porque a criança nessa época ela é muito visual, né? Porque a gente vive Lacan puro, simbólico, imaginário, real. Aí você bota o menino para assistir um vídeo, mostra fotos, imagens, põe fantoche, conta uma historinha de maneira bem lúdica e ele começa a entender. E aí muitas vezes ele entende na escola aquilo que vai contra o que ele aprendeu em casa.
A gente ensina os meninos a serem tão egoístas em casa e manda para a escola para socializar. Olha o perigo. E lá ele tem que vivenciar o Ubuntu. Quando toca o sino do recreio, sai todo mundo correndo. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Não é? Quem vai chegar primeiro aonde? No pátio? Para quê? Para ganhar a quadra, de repente. Por que não partilhar o espaço da quadra? Então, são coisas que nós vivenciamos dentro da escola, mas nós vivenciamos isso também dentro de casa, né? Às vezes você não tem muito em casa, naquele dia ou naquele momento. Aí o seu jovem ou o seu adulto com a cabeça de criança foi lá e comeu tudo que tinha e não pensou. Que tem um irmão, um pai, uma mãe, ou nem perguntou de quem era. Aí a gente ensina o Ubuntu para ele. Então a gente passa isso dentro de casa, Cris. E a gente recebe essa pessoa também na clínica. Aí você vai saber os conflitos. Aí quando você vai perceber, ele passou por coisas tenebrosas na infância, às vezes uma miséria terrível, ou então uma castração equivocada. Ele passou por situações diversas a ponto de chegar na fase adulta e comportar assim, como uma criança inconsequente, onde o id domina tudo e ele não consegue enxergar mais nada. É o mal-estar da civilização. Isso coopera para o mal-estar da civilização, porque é essa pessoa que nós convivemos com ela. É essa pessoa que você chama para o aniversário na sua casa, na sua festa, e come tudo que tem na mesa e não lembra que tem outras pessoas para comer. Sai atropelando todo mundo, não dá, às vezes, a oportunidade de uma pessoa mais velha ou da criança. Então, pensa. Então, a gente pensa em mal-estar da civilização como se fosse algo grande, muito distante de nós, e nós vivemos isso a todo tempo. Essa mente é minha, é sua. Nós já vivenciamos isso. Quem nunca roubou um sorvete na geladeira? Não é? Quem nunca escondeu o prato de brigadeiro para ninguém mais comer? Então, pensa nessas possibilidades que a gente, às vezes, quando criança, vai achando tudo bonitinho, mas se não for orientado, depois de adulto, o que vira? Aí essa pessoa vai para uma empresa, uma multinacional trabalhar, e se ela é chefe, ela não vai sentar junto com o seu subordinado, não é? Status. Não pode comer a mesma comida, e o refeitório está lá, lotado. Então, são coisas que a gente tem que trazer para a nossa dinâmica. Dinâmica de vida, de fé, de raiz, de estrutura, de valores, de ética, de princípios. Nós vivemos isso. Nós vivemos. Esse Ubuntu é uma ética coletiva, né, Fernanda? É uma ética coletiva. É uma ética coletiva. Na verdade, o Ubuntu, ele abraça a causa, né? Ele abraça a causa. Não é só a causa dos fracos, não, hein? Oprimidos. Não, porque eu acredito que essas crianças são grandes, essas que deram as mãos. São crianças com mente grande. Porque muitas das pessoas que exercem essa solidariedade já tiveram abraçado com a miséria. Mas aí também tem aquelas que tiveram abraçado com a miséria, que hoje tem tanto que tem medo de partilhar e ficar sem. Tem que tratar. Não é? Aí, crenças porque escassez gera escassez. Crenças limitantes. Escassez gera escassez. Então, hoje eu tenho, mas pode me faltar, gente. Vai faltar e a gente vai correr atrás e vai ficar por isso mesmo. Eu achar que só o meu post na internet, o meu folder na internet tem que fazer sucesso? Por que eu não posso compartilhar com sua cara lá, Cris? Por que eu não posso compartilhar quando o Dr. Zilmar coloca lá nos veículos de informação da sociedade? No Instagram, no Facebook, no YouTube. Por que eu não posso divulgar? Só a minha cara tem que aparecer? Tem espaço para todo mundo. Cris, através da sua imagem, a minha é notada. Não é assim, Ubuntu? O que a gente precisa hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, onde tantas patologias têm se apresentado diante de nós e a gente não está sabendo lidar com elas? Por exemplo, a síndrome do borderline, né? Tá agora a 1000 por hora, que tá todo mundo convivendo com a neurose do outro em casa, tá todo mundo perturbado da vida, né? E outra coisa, que é mais agravante, a gente conviver com a nossa neurose, que antes a gente não tinha tempo para parar, para olhar para quem nós somos.
E hoje você depara com a sua imagem no espelho e fala assim, olha, eu perdi o cabelo. Não me reconheço mais de um mês atrás. Meu Deus, perdi o cabelo. Então hoje você tem que deparar com você. Então tá todo mundo adoecido. Vivendo aí esse humor descontrolado. Cada hora quer uma coisa, uma hora agressivo, uma hora chorou, imagina, nostálgico, outra hora impetuoso, arrogante, outra hora passivo. E aí, conviver com pessoas assim, difícil. Difícil. Fernanda, Então, eu tô é uma pensando reflexão. aqui, na sua fala, eu estou pensando um pouquinho numa pontuação que Freud fala faz em Mal Estado da Civilização também. O Freud Freud assevera que a civilização tem como uma tarefa de evitar o sofrimento e oferecer segurança. Sim. Colocando o prazer a segundo plano, em função do fato da satisfação pulsional ser sempre parcial. Essa segurança está dentro dos direitos e deveres, Cris. Né? Isso é estatuto de lei. Então, olha Freud, que mente! E as possibilidades de felicidade tornem-se restritas, né? Os outros desenvolvem o conceito de felicidade como algo subjetivo. A felicidade constitui um problema da economia da libido do indivíduo. Olha que você vê. Então, quer dizer, Freud já estava à frente do seu tempo. Na verdade, Cris, quando nós damos o outro a oportunidade de falar, nós estamos à frente do nosso tempo. Isso é a psicanálise. A psicanálise ela tem que andar sempre à frente do tempo de todo mundo. Porque senão ela não consegue acolher quem vem. Imagina! Se você não dá a voz, você perde o principal, que é a associação livre de ideias do seu cliente, e não tem análise. Não é? Por que ele vai no seu consultório? Com o direito de ser ouvido. E os deveres que cabe a eles com ele mesmo. Também implica. Porque se ele não abrir mão de tudo ali e se doar ao tratamento, não acontece. Então a gente vive direitos e deveres o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Fernanda, tem um ponto também interessante que Freud ele trata de 3 aspectos fundamentais que estão entrelaçados na noção de civilização. Sabe quais são eles? Fala aí pra gente. A angústia, a agressividade e sentimento de culpa. Né? Então, ele retoma no seu texto mais além do princípio do prazer, onde afirma a existência da pulsão de morte. E esse sentimento de culpa é perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu vejo criança com 3 anos com sentimento de culpa. Porque o nortear está errado, a disciplina está incorreta. Então, a criança se sente culpada por certas coisas que não deveriam, e ela cresce com isso, sendo limitada. Às vezes não é errado, apenas na casa dela é diferente. Nós temos formatos de família diferentes, não é assim? Aquela família margarina, ela existe? Na minha opinião, nunca existiu. Eram meros figurantes. Não é aquela imagem da margarina? Meros figurantes, não existe. E aqui, para decepção dos demais, continua não existindo. Tá? Não pensa que minha avó vivia nesse formato margarina, que não vivia, a minha bisa não vivia, a minha tata não vivia, e nem a de vocês. Era uma cultura imposta. Você tinha que fazer essa imagem, atingir esse padrão. Nós somos socialmente construídos, pensa. Isso Fernanda, mesmo, Arlete. Idealização. Isso. Fernanda, nessa vertente Parabéns, que Arlete. Tá aí, idealização. O autor denomina como sentimento de culpa, da culpa, a tensão entre o ego e o superego. Então, nós temos na psicanálise 3 instâncias, id, ego e superego. Essa tensão entre o ego e o superego, onde existirá uma necessidade de punição. Freud distingue 2 origens do sentimento de culpa. Primeiro, o medo de uma autoridade exterior, anterior à formação do superego.
anterior ao desenvolvimento desse complexo ético que vai posteriormente à formação desse superego. E o modo do superego no primeiro caso da renúncia pulsional, que seria suficiente para evitar o sentimento de culpa. No entanto, no segundo caso, essa renúncia só se o desejo persiste, a culpa aparece, né? Tem as ações, as intenções e não são distintas. Então a gente vê aí, nessa pontuação de Freud... A culpa vem pela privação, né, na verdade? Isso. A culpa, ela está ligada à privação, ao proibido, ao gozo excessivo, não é? Aquilo que não é para você, talvez, ou não naquele momento. E aí tem gente que está carregando culpa que não é dele, está carregando culpa do outro, ou de uma geração inteira. Olha, conheça-te a ti mesmo. Mas conheça também seus antepassados, para ver se você não está herdando nada, nem de ninguém. Tem atividades assim, né? Por isso que o psicanalista ele tem que estudar, o psicólogo ele tem que estudar, o psiquiatra ele tem que estudar, porque a mente humana ela é muito complexa. A gente vai morrer sem saber muitas coisas que nós deveríamos. A verdade é essa. A verdade é essa. Nós não conseguiremos, isso aí vai ser missão para as gerações futuras. Das gerações futuras. Nós vivemos aprisionados, a gente está tentando enxergar o sol. E aí o psicanalista tem que estudar. Quem trabalha na área da saúde mental tem que estudar. Tem que estudar. Tem que saber a abordagem certa. É um butu, gente. É ensinar esse sujeito que ele é coletivo, para ele não viver aquele rapazinho lá do Náufrago, daquele filme, não é? Fez muito sucesso. Depois virou assunto até de meme do BBB, não é? Foi assim, de muito tempo atrás. Né? As pessoas começaram a levar aquilo ali para o seu formato real, né? Trazendo toda aquela simbologia, aquele imaginário de um dia pertencer àquele universo mudo e vazio de gente, que a natureza estava lá, estava intacta lá. Não precisa... Sem o homem tocar, a natureza estava lá. E eu vou te falar, vivendo bem. Uma natureza linda. Não é assim? Mas ele depositou a confiança dele no homem. O homem que confia no homem. Pensa. A gente fica com um sentimento muito angustiante quando a gente pensa nesse formato de sociedade que preocupa apenas com o valor de si mesmo. Olha, Cris, o que eu aprendi na minha vida foram muitas coisas, mas tem uma que eu aprendi com você. O que você sabe não anula o que eu sei. E isso me deixa grande. A gente tem tido muitas conversas, nós somos parceiros, né? E cada vez que eu converso com você, você me faz grande, porque você, com todo conhecimento, não anula a pessoa que eu sou. E é isso que eu quero. Eu quero estar em contato com as pessoas e não anular o que elas sabem, mas agregar ao que eu sei. E você faz isso comigo. Então eu vou aproveitar para exercer minha gratidão. Não é? E assim nós devemos ser. Ensinar que um não existe para anular o outro, mas para agregar conhecimento, que é coisa que ninguém te tira. Teve um tempo desse aí que nós tivemos uma comemoração dentro do Minha Esperança, aí eu falei assim, gente, vamos comunicar mais. Olha, você que fica isolado, não fique. Gente, isso não vale só para a sociedade psicanalítica, não, isso vale para todo mundo. Você está dentro de uma empresa, está isolado, se faça pertencente. Você está ali na sua família, está achando que ninguém está dando ideia para você, vai lá, dá ideia para eles, até eles acostumarem que você também é capaz de fazer alguma coisa em prol de alguém. Então não fique esperando a pessoa, não. Isso é para qualquer âmbito, qualquer lugar. Relaciona. As pessoas precisam te conhecer. Relaciona. Quem você é, de fato. Eu quero conviver com você. Não é assim? Eu quero fazer parte da sua história, da sua vida. Eu quero contribuir com você. Você pode contribuir comigo? Hoje mesmo eu falei, olha, como pessoa, eu vou precisar da sua ajuda, então eu vou te explorar. Fernanda, nem conheço.
Mas eu vou precisar. Tem uma música que fala assim: como vai você? Eu preciso saber da tua Da vida. tua vida. Né? É. Então, acho que é bem isso aí. Olha, eu quero cumprimentar aqui a Valdênia. A Val tá aí. Obrigada pela companhia, Val. Uma psicóloga maravilhosa. Tá aí a todo vapor, já trabalhando. Ela sabe que esse universo aí precisa muito da gente. E a gente não pode parar, porque a mente que para atrofia o corpo, não é? Olha o Alzheimer aí, olha a demência. Nós não podemos parar. Então, outro dia as pessoas me falaram assim, eu estava num grupo e todo mundo, não sei o quê, tá todo mundo com a cabeça virada, a mente pesada, Fernanda, o que a gente faz? Invista em conhecimento, querido. Invista em conhecimento. Você tira o foco de tudo que está fora e coloca o foco em você. Porque você vai ser diferencial no que está fora, com a sua mente. Invista em conhecimento. É assim que a gente tem que ser, investir em conhecimento. Umbutu. Eu não me preparo para mim, Cris, porque eu não consigo exercer nada sozinha. Eu me preparo para você, para os meus amigos que estão aí na live presente comigo, Massália, né? Até para minha filha que está aí presente. Eu me preparo para ela, né? Para eu ser melhor mãe, melhor companhia, né? Melhor estrutura, que eu possa estender melhor as minhas mãos para minha filha, para o meu filho. Eu me preparo para eles, para o meu marido, para minha família, para minha mãe. Então a gente não se prepara para ficar trancado em casa. Quem enterra talento, gente? Talento a gente deixa visível. Quem não é visto não é notado e também não é lembrado. Ô, Val, e você também. Você é uma graça mesmo. Eu gosto da doutora Val de graça. Então, gente, nós já estamos chegando no final, né, Cris? O tempo Que pena, passou. né? Que pena. Já teve de tudo aqui hoje, olha. Já fiz declaração, já expressei gratidão. Eu gostaria só de retribuir a declaração, porque eu me torno melhor quando estou com a Fernanda na questão do dinamismo, né? Essa questão, eu brinco com ela que eu chamo ela de Big Bang da criatividade. Então, acho que eu fico um pouquinho, um pouquinho assim. É isso. Então, Você tem eu me só existo suportado, né, meu querido? Você tem me suportado. com uma alegria muito grande. Eu só existo porque o outro também está comigo, compartilha das minhas ideias, expande, melhora elas, e etc. Tal. Acho que é um pouquinho disso. É isso aí. Estamos juntos, Marsália, Berenice, todo mundo que está aí. Que delícia. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada de coração pela companhia. Essa live não foi muito divulgada, né? Nós temos andado muito ocupados, mas depois de hoje, dessa conversa aí, desse bate-papo, a gente começa a perceber que a gente precisa de fazer uma divulgação maior, porque tem muita gente por aí, né, Cris, precisando de um butu? Muita gente. Tem outras lendas africanas também que eu quero trazer. Eu A acho que o gente mundo está vai. precisando disso. O mundo. É, é isso aí. E aí a gente não conseguiu divulgar do jeito que a gente gostaria, né? Mas numa outra oportunidade nós teremos outros momentos e nós falaremos de coisas semelhantes e a gente vai fazer bonito, né? Dessa vez, anunciar ao povo direito, com antecedência, para as pessoas se organizarem, porque a gente entende que tudo é muito difícil mesmo. Está todo mundo ocupado o tempo inteiro, né? E chega em casa, ou quem está em casa depois de uma jornada de trabalho, muito cansado. É natural, né? Que não dê conta de assistir. Mas fica gravado, né, Cris? O Cris vai colocar no Aí, ó, canal dele esse, também. esse, esse camarada aí trabalhou comigo no hospital, Eric Assis, grande pessoa, excelente pessoa, Obrigada, Eric. muito bom. Obrigada. Prazerão, parceiro. Prazer, então, incomensurável ter Um a dos sua grandes enfermeiros que eu presença. conheci na minha vida, viu? Na área da nefrologia. Aprendi muito com ele. Aí, ó. Arlete, minha companheira, amanhã nós estaremos na mentoria de casais. Né? Também convido todos vocês. Convido também para dar uma passadinha lá no site da Rádio Web Minha Esperança. O site está maravilhoso, está todo inovado, muita coisa boa, os nossos locutores todos com uma bagagem de experiência muito grande, é tudo na visão da psicanálise, é muito lindo. Ali a gente cuida de todas as áreas, né?
É uma forma da gente passar para o outro, uma maneira dele adquirir conhecimento sem gastar em tempos tão difíceis. E aí nós temos também palestras internas. Quem ainda não está vinculado a uma sociedade, nós estamos aí, de braços abertos para receber vocês. A Sociedade Psicanalítica Minha Esperança. O Cris aí é professor. Eu também. Nós temos um povo bom aí. Né? Não perca, quem ainda não gente. Fala um pouquinho da Rádio Web Minha Esperança, tem programas lá muito interessantes, né? Desde para criança até falando da terceira idade. Tem psicanálise do campo, tem muita coisa boa. Tem psicanálise do campo, toda sexta às 20 horas. Tem um quarteto maravilhoso, que nós já somos uma família, né? A doutora Rosenei, a doutora Simone, nossas parceiras. Então, psicanálise do campo, às 20 horas, toda sexta. A Josi também, gente, do Instituto Bittencourt, do doutor Francis. Muito obrigada, de verdade. Ai, que delícia. Não dá nem vontade de acabar. Galera, deixa o like lá, deixa a curtida e se inscreve no canal e divulgue para o máximo de pessoas aí possíveis. Isso aí. Vamos começar a fazer uma corrente do bem para ver se a gente consegue contagiar esse povo com o Butu? Levando outros assuntos inteligentes, porque nós precisamos de mentes brilhantes, e a nossa mente só vai se tornar brilhante quando a gente der para ela alimento brilhante. Fernanda, aqui, tá preposição de tema, a falta de lealdade no século XXI. Vamos pegar esse tema, hein? Vai ser o próximo, Cris. Érica, obrigado, nos abençoou. Não é? Gratidão a Deus. Berenice, é você. A voz do ouvinte com você semana que vem. Os canais do campo. Ah, delícia! O programa Afeto, Declaração de Amor. Tudo isso na Rádio Web, gente. Aí tem o Mente Aberta. Tem o Divã da Berê. Sucesso. Tem muita coisa boa lá. E o do Doutor Zilmar? Gente, quer escutar o Doutor Zilmar? Aqui. Coleguinhas, escutem esse homem. Papo intelectual, hein? Papo intelectual. Doutor Zilmar, gente. Aqui, imagina. Gratuito, Doutor Zilmar, de frente com você. Pra gente, como que a gente faz para baixar o aplicativo lá? Quer dizer, algumas pessoas devem ter dúvida, né? Sabe o que a gente pode fazer? Para baixar o aplicativo de onde? Agora não precisa mais de baixar o aplicativo da rádio. Agora é só clicar no link. Tá? Da Rádio Web Minha Esperança. Clicou no link, acabou. Facilitou tudo. O nosso diretor da rádio aí, mas a Marsália, o Fábio, ele colocou essa rádio num dinamismo espetacular. Então, olha, gente, vamos aproveitar as facilidades, não é? Vamos aproveitar as facilidades. Então, a gente vai despedir. Cris, deixa aí uma mensagem. Uma coisa muito importante que, acho que para esse tempo, é preciso amar, né? Uns aos outros, né? E somente fechar com uma frase que eu ouço desde a minha infância, da minha mãe. Somente o amor constrói. Então vamos construir com amor. Então, o Cris constrói com amor e eu deixo a paz. Eu quero deixar para vocês a paz que vem do alto, que vem do universo, que vem do que a gente carrega fora, aquilo que a gente carrega dentro, sabe? Que é tão grande quanto tudo que tem lá fora, esse universo interno. Então, eu quero deixar para vocês a paz, a que excede todo o entendimento. Então, eu quero deixar para vocês um pouquinho do meu coração, da minha alegria, que nós possamos enfrentar aí esses dias próximos com heroísmo, não é? E com fé. Então, um beijo para todo mundo. Muito obrigada, de coração. Obrigada, Cris, pela partilha. Em breve, nós estaremos de volta. Tchau, pessoal.